gravar. Agora ele foi. Então, oficialmente, gente, uma boa tarde a todos e todas. Espero que todos estejam agasalhados nesse dia frio e gelado. Gisele, não sei se você ia comentar alguma coisa, o microfone está ligado? Eu vou desativar, que eu acho que ela não está perto do... Aí, do computador. Então, espero que vocês estejam bem agasalhados, né, para o nosso encontro numa tarde muito gelada, inclusive. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa sexta reunião. Passamos aí da metade da jornada, a gente está se aproximando, inclusive, ao recesso. A gente só tem mais um encontro antes do recesso, a gente pausa o período de recesso dos alunos e retornamos depois, tá? Hoje, nosso tema é sobre unidades curriculares do Programa Paraná Integral. Lembrando sempre vocês da importância da participação de vocês e da presença, né, além da participação. E conforme vocês sabem, o manual do cursista prevê a participação de vocês durante a reunião com câmeras abertas, no mínimo 75% para garantir a frequência. Então, se vocês tiverem qualquer problema que ultrapasse esses 25% com câmeras fechadas, só me avisem que eu faço a justificativa no RCO, para que vocês não tenham problemas lá com o confronto de dados que acontece entre BI e o próprio RCO. Nosso cronograma, olhando aqui, né, chegamos avançando a metade já. A gente tem mais 2 encontros para falar do programa Paraná Integral. Os 2 últimos, além do feedback e compartilhamento, volta a falar do SAEB Recomposição, que é um roteiro geral para todas as temáticas. Nosso objetivo hoje é relacionar as unidades curriculares e também as possibilidades de apoio aos escritores, né? Digamos assim, a parte da recomposição de aprendizagem e ampliar também as oportunidades de aprendizagem dos estudantes. Então, hoje a gente fará uma conversa sobre essas unidades curriculares, né? Que é a parte diversificada e também o que a gente chama de parte flexível obrigatória quando a gente fala do ensino médio. E para a gente tentar se aquecer, eu sei que está muito difícil, né? Trago aqui a agenda. Temos um acolhimento agora na sequência, teremos início de conversa e falaremos a nossa experiência sobre o assunto de hoje, fundamentaremos nossa prática e aí teremos uma atividade do Em Ação. Hoje é um desafio em ação, porque ele trabalha 2 unidades e 2 componentes curriculares que eu não farei, não é nada de propósito e nada também aleatório, a divisão por componentes ou unidades que vocês trabalham, porque a proposta não é trabalhar com unidades específicas ou componentes específicos hoje, é, na verdade, entender o processo realmente de integração curricular, tá? Então, teremos meia hora para isso. Síntese da reunião, hoje tem registro no portfólio do encontro 6, é o último registro com print ou link. Então, quem quiser já abrir o seu portfólio, hoje, encontro 6 é o último sobre a reunião, porque na semana que vem, a semana de entrega, é apenas a autoavaliação. Sobre o encontro em si, semana que vem não será necessário escrever. Então, hoje, localizem lá o portfólio de vocês, se quiserem já deixar aberto, tem registro, e finalizaremos com Queremos Te Ouvir. Para começar, temos aqui um desafio bem rapidinho, breve, de um caça-palavras. Não é esse QR Code, não sei se alguém ia tentar abrir por ele. Esse QR Code não deu certo. Era um caça-palavras geral para todos os cursistas da temática, mas daí descobriram que só tem um limite de 60 pessoas participantes, então eu criei uma cópia para as minhas turmas e agora eu vou encaminhar para vocês. Vocês vão abrir esse caça-palavras, fica até, inclusive, a dica de sugestão da ferramenta, né, o puzzle.org, para vocês criarem, é um gerador de atividades, né, dá para gerar atividades que vocês talvez queiram utilizar com os alunos até de forma impressa, e colocar em avaliações, mas para nós aqui no acolhimento é para vocês aí se desafiarem a procurar e encontrar, claro, 4 destas unidades curriculares que temos no integral. Ali no canto direito, temos elas indicadas, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui do caça-palavras só para mostrar. Alguém escreveu ali que não conseguiu abrir. O que apareceu?
Pelo arroba escola, ele deu que como se fosse um site bloqueado, sabe? Ai, na escola, né? É. Ha, 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 ha. Aqui deu certo Talvez. com o arroba escola, prof. Deu? Ontem eu Deu. mexi no arroba escola na escola. Talvez tenha algum impedimento na rede do Wi-Fi, algum domínio do site. Então, quem não conseguir abrir, gente, porque pode acontecer, vai acompanhar depois que eu vou fazer junto com vocês. Quem conseguir abrir, vai aí, né, caçando as palavras. Bem, eu vou dar uns 2 minutinhos para apenas a gente ter o acolhimento aqui. 2 minutinhos. Quem estiver pelo celular é um pouquinho mais difícil. Alguém conseguiu terminar já? Tirando, claro, né, quem teve o acesso bloqueado aí, talvez pelo domínio, pela rede do Wi-Fi. Ninguém? 4 palavrinhas, gente. Ah, esqueci de dar uma dica. Tem diagonal, não tem horizontal, tem vertical e tem de baixo para cima. Tem ao contrário também. Vou fazer aqui com vocês, então. Alguém conseguiu terminar? Pode colocar um joinha ou levantar a mão aqui no próprio Meet. Ninguém. Vocês não são bons em caça-palavras? Mais um minuto, prof. Ah, vou deixar mais 1 minuto, então. O meu falta uma só, professor, tô fazendo pelo celular. Ah, do celular é bem difícil, porque fica bem pequenininha a letra, né? Não, mas tá aí, só falta uma. Tá. Mais 1 minuto, então. Você manda um print, Camila, que eu quero ver. Eu vou fazer aqui, Luana, também. Você está procurando na tela? Tô. Tá. Você não achou, Eu você tô achou alguma? bloqueada, mas eu tô vendo aqui pela sua tela, mas não consegui achar nenhuma.
Sério, deixa eu ver se eu não tô. Talvez ela não esteja aparecendo inteira, não. Pior que tava aparecendo inteira. Eu achei duas só Terminei, na prof. tela. Terminei. Geralmente, Terminaram? Tá, eu vou geralmente mostrar. quando a gente faz com essa palavra é bem facinho, né? Gente, pior que esse, que foi o que eu fiz a cópia lá, não foi uma cópia, né? Eu só coloquei as palavras e eu recriei. Ele ficou mais fácil do que havia sido proposto originalmente pela técnica, tá? Ele não mudou aqui, eu acabei de encontrar as palavras, porque eu também tive dificuldade para encontrar, porque eu não gravei um gabarito. Mas vamos aqui no primeiro, no corresponsabilidade. Tá aqui, ó. Começa nesse C e termina na coluna inteira. A eletiva, ela está na diagonal, ela está aqui, ó. Aqui até aqui. Estudo orientado. Tava numa. Ele também. Tá aqui, ó. Aqui até aqui. E aí o projeto de vida tá de baixo para cima, do lado do estudo orientado. Ai, gente, nem tava tão difícil. Mas, gente, gravem esse site. Mesmo, professora. Oi? Não estava difícil, eu consegui achar. É porque fica pequenininho, né? Mas gravem esse site, porque ele monta, além de caça-palavras, cruzadinhas, entre outras estratégias, para até, como eu falei, usar no modo papel. Ou, caso, né, vocês possam e consigam, propor por meio do Google Classroom para eles fazerem online. Então, é na mesma plataforma, né? Um site ali de geradores de atividades bem interessante de utilizar. Enfim, feito esse momento aqui, né, de caça-palavras, representando, né, as unidades curriculares, porque nós não temos apenas 4, inclusive a corresponsabilidade nem está com o nome completo, ela é exclusiva do ensino médio, eletivo, estudo orientado e projeto de vida, a gente tem no fundamental e o médio, né, a gente tem outras unidades curriculares também. E para a gente seguir nesse assunto, a gente vai para o início de conversa, que hoje é um vídeo que quem está aqui já nessa temática há um tempo já assistiu esse vídeo uma ou mais de uma vez, acho que ele apareceu na Jornada 1 também, deste ano e ano passado, que é o vídeo da professora Marisa Baltazar. Neste vídeo, na verdade, é para falar um pouco da integração. Por que a gente vai falar da integração curricular? Um dos objetivos das unidades curriculares, nessa parte diversificada ou a flexível obrigatória, é justamente fortalecer o trabalho feito na BNCC, né, pelos componentes curriculares, né, o que está previsto na Base Nacional Curricular Comum. Então, a ideia é pensar o papel, né, dessa integração, já que quando a gente fala de componente curricular, eles representam determinadas áreas, né? Áreas de ciências da natureza, da matemática e suas tecnologias, áreas de humanas, áreas de linguagens. E as unidades, ou seja, a parte diversificada e flexível obrigatória, elas não correspondem a só uma área, elas perpassam áreas diferentes, justamente porque elas prevêem, né, essa integração curricular. Então, a ideia que a professora traz aqui no vídeo é a superação do isolamento da disciplina, né, que a gente hoje chama de componente curricular, da oferta do conteúdo pelo conteúdo. Então, a ideia é que todas as áreas, agora voltando até para o próprio Paraná Integral, eles fortaleçam o projeto de vida, não o projeto de vida como unidade curricular, o projeto de vida, o próprio projeto de vida do estudante, para que eles tenham a sua formação integral, que é aquela, né, que considera a dimensão intelectual, física, afetiva, social, né, e é isso que está atrelado às competências, tá? Então, o vídeo, ele tem um som baixo, não é meu computador e nem o computador de vocês. Eu vou apertar o play aqui, mas se vocês estiverem num lugar com bastante barulho, vai ficar um pouco difícil de ouvir neste momento. O que é integração curricular, como trabalhá-la nas práticas e qual é o nosso papel para que ela aconteça? A integração curricular nada mais é do que a superação do isolamento das disciplinas e da oferta do conteúdo pelo conteúdo. É um trabalho que todos os componentes de todas as áreas, juntamente com o projeto de vida, fazem para que o estudante se desenvolva integralmente, considerando suas dimensões
intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Essas dimensões estão nas competências gerais da BNCC, que são voltadas à construção de conhecimentos diversos das artes para que o estudante possa desenvolver habilidades de pensar científica, crítica e criativamente aspectos das realidades e se engajar na transformação do que for necessário. Há também um compromisso com habilidades para se comunicar, argumentar, participar de práticas diversas das culturas, inclusive as mediadas pelas novas tecnologias. O desenvolvimento do autoconhecimento, do autocuidado e da colaboração também estão em jogo. E tudo isso concorre para que esse estudante e essa estudante formule seu projeto de vida considerando as dimensões pessoais, sociais e do mundo do trabalho. Para saber se estamos fazendo a integração curricular na prática, precisamos nos perguntar: nossas aulas trazem situações de aprendizagem com bons problemas, desafios, questões que engajam os estudantes nas soluções? Essas situações são contextualizadas em temas e questões relevantes para a formação contemporânea, como, por exemplo, a cidadania, a democracia, os direitos humanos, a superação das desigualdades, o combate aos preconceitos, a sustentabilidade. Essas situações permitem mobilizar competências e habilidades do meu componente de atuação e da minha área de conhecimento. Os modos de trabalhar em sala favorecem a autonomia, o autoconhecimento e a colaboração com o uso das metodologias ativas? E a nossa avaliação, ela é formativa? Acontece em diferentes momentos, com instrumentos e estratégias que vão dando aos estudantes a compreensão do que já sabem, o que precisam desenvolver e o que é que farão para isso? Essas são questões para a gente se pensar na parte mais bonita da integração curricular, que é o currículo vivo em cada contexto escolar. Pensá-las no coletivo da escola pode render também boas situações de aprendizagem conjuntas, em desafios compartilhados entre os componentes de uma mesma área ou mesmo entre as áreas do conhecimento. Então, acredito que alguns de vocês já conheciam, né, a fala da professora Marisa, e ela trouxe um pouco dessa perspectiva da integração curricular. No final do vídeo, um pouco próximo do final, ela traz algumas reflexões sobre o nosso trabalho, né? Quando a gente planeja aulas de unidades curriculares, a gente precisa pensar no coletivo. E aí, em desafios, né, que nós enfrentamos dentro do Paraná Integral ou da própria dinâmica da escola. O modo de trabalhar em aula favorece a autonomia e autoconhecimento, a colaboração com o uso de metodologias ativas? Então, é uma reflexão que ela traz sobre fortalecer essas unidades, né, para trabalhar com a integração, né, com os componentes. A nossa avaliação formativa acontece em diversos momentos, com instrumentos, estratégias que vão dando aos estudantes compreensão do que eles já sabem e que precisam desenvolver o que farão para isso. Temos clareza de que projeto de vida dos estudantes não importa somente nas aulas, né, de projeto de vida daquela unidade curricular, mas é um assunto transversal e também precisa ser conhecido por todos. E também se nós conseguimos trabalhar questões que engajam os estudantes nas soluções e que permitem, né, mobilizar competências gerais e habilidades da BNCC. Ela traz essas reflexões e por isso agora, né, a gente gostaria de saber um pouco da experiência de vocês. Na prática profissional de vocês, é considerada a integração curricular como essa, né, que a professora Marisa Baltazar apresenta no vídeo? Fortalecendo a BNCC, trazendo processos de avaliação formativa, né, considerando todo esse contexto, se o projeto de vida é também não ficando restrito apenas à unidade curricular, mas é transversal, perpassa por todo o processo, né, das unidades curriculares. E aí, gente? Quem poderá contar um pouco a sua experiência, se isso acontece? Ninguém? A galera tá com frio hoje, mano. Não, e nas duas turmas de ontem aconteceu a mesma coisa, mas alguém se manifestou. Eu vou voltar um slide para ver se vocês
se engajam, vamos falar assim, em responder uma das perguntas ali, pelo menos. Se o modo da aula de vocês... Aqui o foco é realmente a unidade curricular, eu sei que nem todos aqui têm unidade curricular, que é a parte diversificada ou flexível obrigatória. Ela favorece a autonomia, autoconhecimento, colaboração e o uso de metodologias ativas? Boa tarde, Marcos. E aí? Podem dizer sim, não, e aí? Se vocês ignoram a autonomia dos estudantes, ou vocês estão com frio, mesmo assim estão querendo fugir das perguntas. Beleza, Marcos, obrigada por avisar. Na verdade é assim, né, Wanda? Se a gente for parar para pensar, principalmente quem está no integral, a proposta é a autonomia do estudante. Sim. Então, as disciplinas ali que são diversificadas, elas tendem a favorecer isso. Então, eu penso por qual perspectiva? Pela perspectiva do aluno. Ele já fica o dia todo na escola, então essas disciplinas, elas têm que ser para que eles façam, né? Para que eles desenvolvam. Então, como eu trabalho várias disciplinas já tem alguns anos, hoje, para eu fazer o meu trabalho é mais tranquilo, sabe? Então, eles já entendem qual é a dinâmica. Então, o que eles fazem? Eles já sabem que vão trabalhar em grupo, eles já sabem que eles vão pesquisar, desenvolver e aplicar. Inclusive, agora a gente já está com todas as turmas organizando a culminância. Então, desde o 6º ano, eu chego lá e eles, professor, o que a gente, por exemplo, essa semana, o que a gente vai fazer hoje? Eu falei, hoje vocês vão organizar a culminância de vocês e vocês vão apresentar para mim. Mas como assim? Eu falei, é assim que funciona. Vocês fizeram o trabalho, agora vocês se organizem. Daí a gente vai dar uma ajuda aqui, uma ajuda ali, mas eles vão fazendo. Outra coisa que eles estão começando a trabalhar de uma forma um pouco mais clara ali, seria com os projetos. Então, como a gente já está nessa caminhada com eles há um tempo, eles mesmos perguntam e pedem para desenvolver projetos para Eficiências, para o FENARS, né, porque eles veem que o trabalho que eles fazem é legal, e assim, não porque são estudantes, mas é do próprio ser humano, você gosta de ser reconhecido, né? Então você gosta que as pessoas vejam o que você faz, isso mexe com o teu interior, faz com que você se sinta bem. Então, dessa forma, eu acho que funciona muito bem. Hoje, levei alguns para ensaiar a festa junina. Professor, não sei o quê. Falei, viu, vocês vão dançar, vocês estão se organizando. Eu tô aqui para auxiliar, mas vocês... Aí eles começam a entrar na roda, sabe? Eles vão girando e vão se ajudando sozinhos. Então, eu acredito que sim, que a avaliação ela é formativa, como diz ali, né? Porque mesmo que em alguns momentos a gente não planeje, porque eu penso que nem sempre a gente consiga planejar todas as aulas da forma com que deveria, porque as coisas vão acontecendo no caminho, mas essa autonomia, o autoconhecimento, a colaboração, as metodologias, elas são aplicadas, principalmente dentro do integral, e daí já engloba outra questão, que é o perfil, né? Então, nós, enquanto educadores dentro do integral, nós temos que ter o perfil do integral. Sim. Muitas vezes não é fácil a gente adaptar, a gente fazer, principalmente, por exemplo, agora, com as disciplinas mais tradicionais ali, que tem os níveis de aprendizado, então é mais trabalho, é mais dificultoso, mas é tudo pensando nos alunos, né? Então tem que existir essa troca, a gente tem que fazer a nossa parte ali da colaboração, só que eles também têm que se mexer um pouquinho, né, para aprender. Essa semana a pedagoga foi conversar comigo na minha hora de atividade, que também agora é uma das competências delas lá, né, ver a questão das avaliações e tal, e daí eu fui mostrando para elas as avaliações. Então, assim, onde eu quero chegar? A gente tem que propor para ele coisas diferentes e eles têm que fazer, no sentido assim, não de obrigado a fazer, mas eles têm que se mexer para fazer as coisas. Então, desde, por exemplo, uma pesquisa, eles têm que achar aonde pesquisar. A gente vai dar o subsídio, que é o laboratório, que é a revista, que é o gibi, né? E eles têm que desenvolver isso. Porque, pensando fora da escola, ele forma você enquanto pessoa. Porque, vamos falar a verdade, esses jovens de hoje em dia, eles estão muito, vou usar o termo preguiçoso para não falar outra coisa, em relação a qualquer coisa, né? Então você vê que no mercado de trabalho eles são frustrados se você diz não, eles não sabem
coisas básicas ali que não seja do mundo deles, que seria celular. Então eu imagino que essa autonomia mesmo, eles fazerem, eles mostrarem, mexe com o ego, mexe com o próprio indivíduo, e isso só que é uma jornada. No primeiro ano é difícil, no segundo ano é menos difícil, no terceiro ano é um pouquinho menos, aí a partir do quarto, quinto ano você começa a ver que eles querem, daí você já não se preocupa tanto. Aí é mais fácil, eles vão, eles fazem, eles buscam, porque também tem uma competição, né? Então, quando um faz um negocinho legal, o outro, poxa, eu também quero, então vai fazer, então vamos desenvolver. Então, eu penso mais ou menos nessa linha de raciocínio. E o teu exemplo, Vanderlei, Vanderlei esquecendo já, Júnior, você faltou uma aula, já errei seu nome, como você gosta de ser chamado, olha só. Mas o teu exemplo, e agradeço você por compartilhar, você conseguiu até trazer, inclusive, a questão da autonomia, o autoconhecimento, a importância, né, e como você valoriza as metodologias ativas, o processo avaliativo, o projeto de vida, né, não ali na unidade curricular, mas o projeto de vida do estudante também, e tudo isso que você trouxe, até essa questão de montar a culminância, né, como mobiliza e como engaja, né, pelo menos isso a gente percebe para a gente que tem eletiva. Eu acho que você não estava justamente na reunião da eletiva, que foi foi na semana passada, e eu acho que era eu, a própria formadora, e mais 2 cursistas só aqui nessa turma que tinha eletiva. Na minha turma da noite, só tinha uma pessoa com eletiva em uma delas, e na outra turma da noite, eu e mais 2 professoras também. Então, tinham poucos professores com eletiva, e foi só sobre eletiva. Temos colegas aqui, por exemplo, que a maior parte, inclusive, dos modelos 35 horas que são cursistas que, né, fazem comigo, estão nessa turma J. Então, tem escolas que não têm eletiva também, então teve tudo isso na semana passada. E essa culminância que a gente está falando é o momento que eles apresentam, que eles produziram ao longo do semestre. Então, eles se mobilizam real. E eu estava hoje, inclusive, organizando a culminância da minha escola, o caos, né? Porque até hoje a gente errou muito na organização, de como a gente não acertou até hoje nenhuma forma que fosse legal e que não desse tumulto. Vamos ver se da semana que vem vai dar certo. E dar Nós, esse ano, estamos com um problema. A festa julina vai ser no mesmo dia. Aí a gente vai ter que dividir os horários para montar, para apresentar, para desmontar, para montar a festa. Enfim, o calendário tá uma loucura, né? Então é complicado, mas vai dar certo. Socorro! Festa junina no mesmo dia de culminância. Boa sorte. Desejo muita sorte para você. Porque, né? Deve ser muito louco. E festa junina também dá aquela movimentada, né, gente? Mas trazendo isso, essa integração, né, bem como o Júnior exemplificou aqui para a gente na prática, como que a gente fundamenta isso dentro do programa do Paraná Integral? Não é algo aleatório, dissociado de uma fundamentação. Existe, né, o nosso modelo do projeto, né, escolar, e existe o documento orientador. Esse documento orientador, ele, na verdade, prevê algumas ementas, exceto eletivas, é o único que não tem a ementa. E as ementas, elas norteiam todo o trabalho voltado ao objetivo e objeto de conhecimento de cada uma das unidades curriculares. O que eu quero dizer com isso? Eu vou até passar o arquivo aqui para vocês, caso queiram acessar. Temos colegas que não estão atuando em sala de aula, mas às vezes por interesse mesmo, quer ver, observar como as ementas são construídas, ou de outras unidades, né, que vocês não trabalhem, aqui está o arquivo da ementa. Até sugiro quem queira fazer uma cópia, porque esses arquivos às vezes aparecem nos domínios da SED, mas são as ementas de todos, fundamental e médio. Então, a ementa ela vai ter o quê? Por ano, ou série, né, se for ensino médio, o que é trabalhado, e qual é o objetivo. Então, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem. Eles não estão voltados à BNCC propriamente dita, porque as unidades curriculares, elas permeiam áreas diferentes. Então, olhando, por exemplo, para práticas experimentais, ela vai ter, sim, muito
ciência da natureza, mas ela permeia por matemática também, no ensino médio, bastante, inclusive. Ela permeia, às vezes, por área de linguagens e tudo mais, traz elementos, né, de várias áreas em uma mesma aula, digamos assim, porque é a tal integração que a gente fala. Então, as ementas estão aí para vocês consultarem. A gente não vai trabalhar com as ementas, mas elas são consideradas no nosso planejamento, mesmo que indiretamente. O que eu quero dizer com isso? Geralmente a gente recebe pronto, né, gente, o planejamento pelo LRCO. Então, eu abro lá, tirando a eletiva, né, eu tenho acesso ao planejamento da LRCO com as aulas sugeridas pelo Aula Paraná. Né? Hoje a gente tem uma equipe de editores, eu não sei responder a vocês, até eu mesmo fiquei com esta dúvida, se tem editores específicos para o Paraná Integral, que ano passado teve um processo seletivo de editores para essas aulas. Dos componentes eu sei que agora tem. Como as unidades elas perpassam várias áreas, eu não sei como isso está funcionando e eu vou até perguntar para a técnica, porque foi uma curiosidade minha mesmo. E essas aulas elas não são feitas sem uma fundamentação. A fundamentação principal é a ementa. Andrei, pode perguntar, por favor. Na verdade, não era perguntar, professora, quando a professora falou ali dos conteúdos prontos, né? Que tem equipe que organiza, tem alguns erros grotescos, né? Aí a gente pode reclamar lá naquele campo da RCO, né? Tem essa opção? Não estou sabendo. Tem. Quando a gente faz a chamada e você seleciona... Deixa eu pegar um meu aqui, que eu estou com o meu RCO aberto. Deixa eu pegar uma de hoje, uma aula de ciências de hoje, de manhã. Quando eu entro lá no campo conteúdo, se eu lanço a aula no modo planejamento, eu escolho lá, minha aula 29. Depois que eu salvo, tem ali... Ai, gente, agora, quando não é feito na aula, não vai. Acabei de descobrir. Quando você lança essa aula, na hora... Eu não consegui editar, gente. Só se alguém sabe como editar isso. Posso abrir uma? Que Pode. eu vi um erro? Pode, por favor. Tá, peraí. Deixa eu só abrir ela aqui, então. Eu vou até tentando abrir aqui, como eu já lancei a aula hoje, acho que ele não deixa eu fazer isso. Porque está no alterar. Quando é salvar, ele deixa. Ô, prof, só tira a tua apresentação só um pouquinho. Vou tirar, peraí. Por favor. Aqui eu vou entregar, que eu não terminei de fazer chamada ainda. Quando é alterar, eu tentei agora, não deu certo. Acho que quando é salvar, ele aparece a opção. Ó, aqui é uma aula do 2º ano. Aqui. É uma aula de entalpia. Aqui. Daí, eu encontrei um erro conceitual ali, né? Peraí que eu acho que agora eu vou ter que mudar a guia. Aqui. Aí, vai lá embaixo. Ele coloca aqui, contribua conosco, ó. Parou de apresentar, prof. Você não trocou a tela. Ai, calma. Muita calma nessa hora. Aqui. Se eu não estou enganada, alguém me falou ontem que os que são feitos pelos editores têm uma tarja, alguma indicação. É aqui, ó. Por exemplo, eu achei um erro. Aí vem aqui no final, né? Lá nos últimos slides, e o contribua conosco. Eu não vi, esse caminho eu nunca fiz. E aí você vê lá, né? Qual é a série, o número da aula, papapá. E ele abre um formulário? Abre. Estou compartilhando ele aqui agora também. Aí tem lá, ó. Escreva a série e o número da aula. Aí, no caso ali, qual é o componente curricular? Aí tem que ser... No meu caso aqui foi química.
E aí depois, sei lá, você coloca qual nota você atribui. 1, 2, 3, daí você deixa lá o seu comentário. Encontrei um erro conceitual, entendeu? Aí depois você só manda o formulário daí. Olha aí, esse caminho eu já não sabia, gente. Ó, ela está escrevendo ali fazer o comentário. Tem um caminho, eu até vou tentar simular aqui, fazer uma frequência sem usar a chamada do dia. Vou colocar aqui como se eu tivesse uma aula hoje no 6º ano. Será que ele deixa eu fazer? Acho que deixa, né? Deixa. Deixa eu ver se eu consigo ir aqui no caminho. Eu já compartilho a tela com vocês para antes de eu. Ah, ele não vai deixar. E tem também alguns erros que é no próprio conteúdo, né? Aquele que fica ali no conteúdo, no objetivo. Erros ortográficos mesmo, né? Bem grotescos. Sim. Ali era nesse slide que eu encontrei, foi um erro conceitual, que a fórmula estava escrito de forma errada, né? Da entalpia. Aí eu coloquei lá, né, que tá errado e tal, mas eu já peguei também erro de erro conceitual, erro gráfico, erro de concordância, já peguei também. Eu também já, de ciências no 6º ano, ano passado, retrasado. Ó, consegui abrir, eu simulei uma aula em alterar, como eu tentei fazer por aquele caminho e não dá certo. Fazendo a chamada do zero, sim. Depois que a gente lança pelo planejamento, né, que vem a aula pronta, que você usou o slide, você pode avaliar o material dessa aula, o que poderia melhorar, e ainda tem o comentário. Eu nunca cliquei para ver se é o mesmo link que a Luana abriu. Eu vou até abrir para verificar se abre um formulário como o dela e já conto para vocês. Tá lento aqui para abrir. É um formulário, eu acho que é o mesmo. Então dá para fazer pelo próprio RCO também. Tá? Eu acho que até notificando pela RCO eles recebem de uma outra forma, mas ele direciona para o mesmo link a princípio, imagino eu, que a Luana mostrou por meio do próprio slide. Tá? Então, temos esse canal. E até o próprio Contribua Conosco, que hoje a gente chama de Queremos Te Ouvir aqui, gente, eles olham, eles têm um esqueminha lá de pessoas que trabalham analisando os comentários, por exemplo, do Formadores, que são núcleos diferentes dos que preparam a aula do LRCO, mas realmente eles olham para os feedbacks que nós damos de alguma forma, e sim, né, existe uma intencionalidade para isso. Então, quando vocês encontrarem, eu já encontrei e não tinha esse esqueminha, faz uns 2 anos, um erro conceitual de confusão de classificação de rochas. E uma vez eu encontrei no Quizzes também, erro ortográfico quando eu tinha estudo orientado, bem intenso. Daí eu mandei direto para a embaixadora na época, porque eles tinham que corrigir, porque estava um erro muito, vou usar a palavra do Andrei, grotesco também, o erro que a gente encontrou. Eu vou apagar, eu não posso esquecer, gente, eu fiz aqui a simulação de uma aula a mais no meu LRCO, nem sei como que apaga isso mais, gente. Primeiro apaga conteúdo, né? Isso. Peraí, deixa eu apagar antes que eu esqueça, que a pedagoga daqui a pouco vem atrás de mim. Aí deu boa, já apaguei. Sucesso. Voltando então, gente, como eu estava dizendo a questão do LRCO voltado ao Paraná Integral, vou até vou perguntar se existe uma equipe específica, porque essas aulas são pautadas na ementa. Mas eu não tenho a aula pronta no LRCO, e agora? Existe uma ementa para que a gente possa se basear a partir dela. Então, a ementa é para organizar os objetos e objetivos de aprendizagem. Não é algo bem aleatório, não, tá? E essa movimentação, gente, de unidade curricular, como acontece a dinâmica, né, de um programa Paraná Integral, a gente já conhece, porque a gente vivencia isso. Mas aqui é um vídeo institucional de um colégio em Chopinzinho, que é o Colégio Estadual do Campus Celi Tereza Grezana, em que uma professora, uma estudante e a diretora, elas comentam sobre a rotina escolar e toda a questão de aprendizagem. Esse não está baixinho, esse está com volume normal, peraí. Nada seria possível se não fosse o tempo integral.
Aqui na nossa escola, a gente trabalha por área, então os professores trabalham por área de conhecimento, a escola funciona desta maneira, né, por áreas de conhecimento, e também esse tempo que o Integral dispõe para nós. Robótica, programação, projeto de vida, empreendedorismo, educação financeira. Tem inúmeras formas que somente dentro da escola muitos alunos conseguem se expressar. E eu consigo me expressar bastante com meus amigos dentro do colégio, então mudou bastante porque eu comecei a ser mais sociável com os outros do que quando eu era no 5º ano. Ele percebe que a matemática está relacionada à educação financeira, está relacionada ao empreendedorismo, está relacionada ao pensamento computacional, à robótica. E este, acredito, que seja o grande mote da educação. É mostrar para as nossas crianças que o que eles aprendem é significativo. E nós só conseguimos realizar esse trabalho a partir do momento que nós temos o aluno mais presente na escola, que é o que nos oferta o tempo integral. Nós estamos com os nossos alunos 9 horas diárias. Então isso dá para nós a possibilidade de fazer todo um trabalho muito diferenciado com eles. Era um fio de água de Minas. Acho que representando muito, né, do que a gente vivencia nas nossas escolas, né, a fala, né, da professora aqui, da estudante, também da diretora. E aí fica até a dica, pensando na implementação de vocês sabem que para a nossa implementação precisa que esteja explícito que a aula de vocês é do Programa Paraná Integral, e a integração, caso vocês usem para a implementação uma aula da unidade curricular, pode ser algo que pode pautar também a implementação de vocês. Vocês podem usar essa integração curricular como exemplo de uma aula no Paraná Integral para implementação, tá? Como que acontece essa integração? Temos até aqui alguns exemplos, são 2, bem rápidos aqui para a gente ilustrar um pouco. Diga, Júnior. Wanda, essa implementação, ela necessariamente tem que ocorrer, por exemplo, daqui para frente, ou a gente já pode ter feito alguma aula e utilizar ela? Ela tem que ser inédita no sentido de que você fez ela no 2º trimestre. Não pegou uma aula de 2024, 2023, por exemplo. Não, 2º trimestre, não precisa ser daqui para frente. Não, eu pergunto porque, assim, como eu trabalho todas essas questões, então, tipo, eu tenho tudo, nós temos o grupo da escola, que são as atividades pedagógicas, então, tipo, todas as atividades que a gente faz ali, a gente manda, então, tipo, o material a gente tem bastante, sabe? Mas, de qualquer forma, eu vou ter que fazer outras, então eu posso preparar uma específica também, né, mas era só para... E pode ser em componente curricular, tá? Não precisa ser na unidade, não precisa ser diversificada. É porque quando vocês forem escrever o relato de vocês, não lembro se está escrito lá, mas a gente conversou isso em uma das reuniões. Precisa mostrar que é do Programa Paraná Integral. Não tem uma metodologia específica ou uma estratégia, uma aula específica. Você, no texto, precisa demonstrar que a sua aula é do Programa Paraná Integral. Não somente escrevendo, essa aula é uma aula do Programa Paraná Integral, mas considerando o projeto de vida do estudante, o seu protagonismo, pode ser os 3 eixos formativos que nós vimos, a formação para a vida, a acadêmica ou de excelência, para os desafios do século XXI, pode ser a integração curricular, tem que ter esses elementos que são bem características do Programa Paraná Integral. Pode ser uma aula do 2º trimestre, feita anterior ao roteiro, sabe, que trabalha digamos aqui, aquele elemento da fundamentação teórica, tá? Não precisa ser uma aula a partir de hoje, assim, tá? Fiquem sossegados. E aqui tem até um exemplo, caso vocês tenham práticas experimentais. Claro que a aula 3 já passou, né? Porque é a aula lá do 1º trimestre, mas aqui é o exemplo de como uma aula de unidade curricular como práticas experimentais pode, né, integrar o componente curricular de matemática. Nestas aulas, elas trabalham um descritor, o D29, que ao resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta ou inversa entre 2 ou mais grandezas, inclusive escalas, divisões, proporcionais e taxa de variação. Então, o próprio RCO, né, traz aulas que
faz essa integração, como eu disse para vocês, né? Não é bem aleatório, existe uma ementa por trás. Um outro exemplo é em projeto de vida, daí para o ensino médio, terceira série, e língua portuguesa. Ambas trabalham o descritor D4, inferir uma informação implícita em um texto. Então, são 2 exemplos de integração, né, que traz a unidade curricular trabalhando um descritor de um componente curricular, tá? Aí, qual é o nosso em ação? Vocês farão isso hoje também. Vocês estarão em 4 grupos fazendo uma integração curricular. Essa integração curricular acontecerá entre matemática com arte, literatura e movimento, ou língua portuguesa e pensamento computacional e... Esqueci o resto do nome do componente, gente, o digital, credo, esqueci o nome. Alguém trabalha com a... Peraí que eu já olho aqui na minha cola. Cidadania digital, esqueci o nome, porque é uma unidade nova esse ano, né? Então, serão esses 2 desafios. Eu não vou separar vocês por unidade curricular ou componente específico, porque vocês trabalham com eles. A proposta é fazer a integração. Eu vou mostrar para vocês, enquanto também encaminho o material do Em Ação, mas eu vou mostrar para vocês em detalhes o que vocês precisam criar e o que vocês precisam observar, porque está bem intuitivo, por mais que vocês não tenham a expertise nessas unidades ou componentes curriculares. Então, nós temos aqui, grupo 1 e 2, vai trabalhar com matemática, mas pensando numa aula de arte, literatura e movimento. O grupo 3 e 4 vai trabalhar com língua portuguesa, mas em uma aula de pensamento computacional e cidadania digital. O que vocês vão fazer? Primeiro ponto, ler atentamente as orientações. O grupo 1 e o grupo 2 é a mesma orientação, tá? O grupo 1 e o grupo 2, mesma orientação. Vocês vão trabalhar com o descritor 28 de matemática, só que hoje a gente está falando do descritor da Prova Paraná para o 6º ano. Resolver problema que envolva porcentagem. Onde? No 6º ano também, numa aula de literatura, arte e movimento, que tem como objetivo identificar o gosto e o prazer pela vivência da música. Então, o grupo 1 e o grupo 2 vai trabalhar com esse descritor para este objetivo, tentando fazer a integração curricular entre matemática e literatura, arte e movimento. O que vocês vão escrever? Vocês podem até usar os 2 slides, ó, temos 2 para cada, não precisa, mas podem. Uma atividade que evidencia essa integração curricular. Não precisa descrever uma sequência didática, gente, mas descrever ali uma atividade, o que poderia ser feito? Um jogo sobre isso, isso, aquilo, com uma pesquisa daquilo. Bem pontual, até pelo tempo que a gente tem aqui, beleza? Grupo 1 e 2 é isso. O grupo 3 e o 4 trabalharão com língua portuguesa e o pensamento, eu falei acho que é errado aquela hora, pensamento lógico e cidadania digital. Eles vão trabalhar também para o 6º ano, descritor D1, que é localizar informações explícitas em um texto. Para o objetivo de aprendizagem, pensamento lógico e cidadania digital, aprender sobre leis de proteção de dados, como Lei Geral da Proteção de Dados do Brasil, e entender os direitos e responsabilidades no ambiente digital. Mesma coisa, elabora uma atividade para integrar este descritor de língua portuguesa ao pensamento lógico e cidadania digital. Vocês têm, então, o descritor e o objetivo de aprendizagem, elabora uma atividade. Por mais que vocês não trabalhem com essas unidades ou componentes, fica o desafio de pensar realmente a integração olhando para o descritor e o objetivo de aprendizagem. Porque a gente não vai executar a atividade, mas a gente pode propor aqui algo, né, que talvez seja realmente possível. Como estão os grupos? Deixa eu só ver se eu, claro, coloquei a galera que precisa ficar junto. Vou ler os grupos, depois vocês me avisam se eu deixei vocês que devem ficar juntas separadas, tá? Andréia, Araceli e Edelane e a Vilma, grupo 1, permanecem na sala principal. Grupo 2, Camila, Josemar, Lidiane e Luana. Grupo 3, Andrei, Josiane, Marcos e Paulo. E o grupo 4, Gisele, Silvia, Virgínia e o Júnior. Separei certo? Tá. Ó, o Júnior tá assim, ó, não sei. É porque tem pessoas que estão no mesmo ambiente.
Daí eu não posso separar, porque da microfonia. É que hoje eu vou te dar um migué, 10 minutos antes eu vou ter que sair, daí por isso... Não, tá boa, porque a gente... você vai voltar, é para sobrar 10 minutos para a gente preencher portfólio, então fique bem suci. Não, o meu tá preenchido. Então sucesso. 20 minutos, então, gente, para vocês trabalharem em grupo. Eu passo pelos grupos, tiro também um print, porque hoje tem portfólio. Quem prefere print já tira esse print. E a gente se encontra daqui a pouco. É nesse link que eu acabei de mandar para vocês no chat. Mas está lá no Classroom e também está no WhatsApp para quem prefere. Bom trabalho, a gente já se encontra. Vocês têm que aceitar o convite para sumir da sala. Eu acho que o Marcos falou que estava atendendo um professor, então não sei se ele... ele viu o convite. Então, fechou. Acho que são vocês, meninas do grupo 1. Deixa eu ver se está certinho. Sim, parei de apresentar a minha tela aqui para vocês conseguirem trabalhar na tela de vocês, tá? Então, vocês é matemática com arte, literatura e movimento. Alguém trabalha com esse componente ou unidade aqui? Não, né? Ontem também, gente. Ontem, todas as turmas, eram pouquíssimas que ficaram com seu componente ou unidade, porque a proposta realmente é olhar a integração. Já volto aqui para ver se está tudo bem. Vou dar um pulo em cada um dos outros grupos. A gente já se encontra. O Andréia. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Dentro do possível. Estou aqui na escola, daí não sabe se faz curso, se atende professor, aluno, mas tudo bem. Eu também estou na escola, mas estou escondidinha aqui no laboratório, gosto de vir aqui no laboratório de ciências, que hoje não tem aula, aí eu fico bem tranquila aqui. Que bom. Então, mas daí aqui é um pouco complicado, porque daí se a gente sair, não tem quem atende, né? Daí fica... É verdade. Para. Então, mas assim, né? O que é para fazer dentro dessa integração é para a gente analisar certinho e ver o que um componente pode contribuir com o outro, é isso? Isso. Fazer uma atividade de matemática que possa estar integrada com arte e movimento, nunca sei direito o nome. Literatura, arte e movimento. Literatura, arte e movimento. Então, o que a gente podia fazer? Aonde que está o conteúdo para a gente ler certinho? Será que ela ia deixar no chat? Será que é esse? Deixa eu tentar abrir esse que está no chat aqui. Esse link de baixo, né? Uhum. Então, tá ali, grupo 1. Mas só isso que ela falou, né? Elabore uma atividade que evidencie a integração curricular. Resolver problema que envolva porcentagem. O descritor 28. E objetivo de literatura, arte e movimento, identificar o gosto e prazer pela vivência da música. Se a gente fizesse assim algo no sentido de fazer tipo uma pesquisa, deixa eu dar essa ideia, daí a gente vê o que pode fazer, senão a gente melhora. Fazer tipo uma pesquisa na sala para ver o gosto musical dos alunos. Quem prefere rock, quem prefere sertanejo, quem prefere funk. E daí, como que podia fazer? Aí podia fazer, para envolver a literatura, a arte, escutar um trechinho de cada música, dessas músicas das que foram, dos estilos que foram preferidas na sala. Envolveria. E aí faria alguns probleminhas. Quanto por cento prefere
rock, quanto por cento prefere sertanejo? Isso. E daí faria para fazer uma tabela, né? Isso. Tabular os dados, construir uma tabela, fazer um levantamento de quantos alunos e quantos estilos musicais. Aí coloca a quantidade, depois faz a porcentagem, né, de quantos tem preferência por cada estilo musical, e na literatura arte e movimento dá para colocar a música e trabalhar os movimentos com eles. É isso mesmo, o tipo trabalhar a dança. A dança, que o estilo que eu, como dança cada estilo musical dos quais foram ali votados pelos alunos. E no caso da literatura também dá para ver, né, que associar com que época, né, que essa música é de qual época, de onde surgiu, qual o contexto, e aí chega na literatura, né, por exemplo, né, esse estilo não sei se é assim que fala, de escola literária, por exemplo, né, que tem, não sei se tem alguém aqui de língua portuguesa nesse grupo? Eu não, sou sala de recursos. Eu estou junto com a Edelaine aqui, tá? A Araceli está junto comigo aqui. A Araceli é pedagoga, né? E trabalha junto comigo. Deu certo. Ah, tá. E a gente não sabe se fica lá ou fica cá. Mas no final dá tudo certo. E eu também sou da área de humanas, né? De geografia, de ciências sociais. Então, assim, eu entendo mais dessa área, né? Ah, que legal. Então, ninguém entende dessa área que a gente vai fazer. Não, mas trabalhei muitos anos matemática até o 5º ano. Então, tenho uma boa noção, assim, dá para fazer a integração. Mas a questão da literatura mesmo é que eu queria aprofundar um pouquinho mais, né? Né? Tem a Vilma aí, ó. E a Vilma, de que área que você é, professora? Acho que ela está na escola também. Mas tem que escrever, gente, porque daí alguém poderia escrever para nós. Não sei se tem que escrever. Eu acho que tem que escrever, né? Pode escrever. Será que escrevesse meio que por tópico só? Não precisa desenvolver os problemas, no caso, né? Eu acho que a gente tem que explicar só como que vai desenvolver a atividade, não é? Uhum. Tá. Aí, eles já estão escrevendo. Ou é nós mesmo? Que eles estão fazendo igual a gente, ó. Quem que está escrevendo, Andréia? Você? Não. Será que alguém está escrevendo no nosso slide? Pergunta para a Vilma. Porque ela está escrevendo o que nós pensamos. Ó, levantamento dos gêneros musicais e após sistematização das informações, construiríamos diferentes tipos. Eles pensaram em gráficos, nós pensamos na mesma coisa, falamos tabela, né? É a mesma coisa. A gente é grupo 2, né? Nós somos grupo 1 ou grupo 2? Ah, o grupo 2 está fazendo a mesma coisa que nós, então. Então. Mas como que escreve aí? Tem que pegar, alguém tem que saber aí. Não? Onde que pega as ferramentas? A gente pode escrever nesse mesmo aí? Nesse tem que fazer mesmo. Cópia. Está compartilhado? Eu acho que está compartilhado já, né? Meu Deus, eu tenho que pedir um socorro para a professora, hein? Tá, mas é só a gente ir ali no slide e começar a escrever. Quem que pode escrever? No slide lá do grupo 1, então. Mas aonde está esse slide do grupo 1? Escreve você mesmo. Tá, então vamos lá. Deixa eu achar ele aqui de volta. Tá. Vou ver se eu vou conseguir escrever. Só um pouquinho. Então, a gente vai colocar também resolver problemas envolvendo porcentagem. Ui, cadê?
Porcentagem. Resolver problemas envolvendo porcentagem a partir do levantamento de dados sobre os estilos musicais preferidos pelos alunos da turma. Pela turma. Isso. Então, primeiro, esse vai ser, né, o que nós vamos fazer, mas agora nós vamos ter que explicar como, né? Identificar o gosto e prazer pela vivência da música, resolver problemas envolvendo porcentagem a partir do levantamento de dados sobre os estilos musicais preferidos pela turma. Então, vamos ver, nós vamos ter que fazer a metodologia agora, né? Explicar como que nós vamos desenvolver. Mais ou menos, né? Então, começa fazendo... Vamos conversar primeiro, depois você sistematiza, né? Nós pensamos da seguinte forma, né? Após o levantamento dos dados, nós tínhamos falado naquela hora de construir uma tabela com os estilos musicais. Baseado na resposta dos alunos, né? Isso, baseado nas respostas dos alunos. Vamos pôr esse daqui já para a gente não esquecer? Isso, pode pôr. Construir uma tabela. Construir uma tabela baseada nas respostas dos alunos. Construir uma tabela baseada na resposta do gosto musical dos alunos. E depois, construir uma tabela baseada nas respostas do gosto musical dos alunos. A partir dos dados, como que nós vamos colocar? Trabalhar a porcentagem? A partir dos dados, resolver, propor, né? Propor situações, problemas. Envolvendo porcentagem. O cálculo, né, de porcentagem. Cálculo de porcentagem. Isso. Então, a matemática vai ser isso. Agora, identificar o gosto e prazer pela vivência da música, aí nós podemos colocar aqui, né, que em LAM, que é Literatura, Arte e Movimento, os alunos farão movimentos de acordo com os estilos musicais, né? Entre aspas, dançar. Se der tempo de fazer em 2 aulas, vai estar bom demais. Acho que não adianta inventar mais coisas, porque... Não é? Sim. Tá certo. Que canto bonito de pássaro. Escola do campo aqui. Não sei se é de vocês, né?
De onde você está, André? Que cidade que é sua? Rio Azul. Núcleo de Irati. Irati. Fica entre Irati e União da Vitória, minha cidade. Tá muito frio aí. Muito frio. Foi uma geada enorme hoje, enorme. Nossa vida. 10 horas na hora do recreio tinha geada ainda. Tava tudo gelado. Tem muito chimarrão aí, Andréia? Muito chimarrão. Tomamos chimarrão todo dia na hora do almoço, que ficamos o dia inteiro aqui. Chimarrão, pinhão no lanche. Pinhão do norte do estado, né? Caramba, mas eu sou chimarrãozeira, hein? Gosta de chimarrão também? Nossa, aprendi a tomar sozinha. Muito bom, nós tomamos todo dia na hora do almoço. Mas eu acho que é isso, né, Andréia? Colocamos lá que vamos fazer a tabela, né? Eu acho que é isso só, né? A gente vai meio que explicando na hora. Eu acho que é muito tudo bom. Você não acha, Andréia? Sim, ótimo. E daí, quem vai falar? Você fala? Não sei. Fala, Andréia. Quem mais aí eu te ajudo, se precisar. Tudo bem. Pode ser, sim. A Ana Maria mandou mensagem perguntando do Davi Furtado. Perguntando que... Já sério? Sabe o que aconteceu? Já diz...
E aí, gente, muito difícil trabalhar? Só congelou meu cérebro, só. Ah, não acredito. Nem tá tão frio, gente. Mas é que o desafio, né, olhar para unidades ou componentes curriculares que a gente não tenha afinidade ou expertise pode ser um pouquinho difícil mesmo. Então, deixa eu compartilhar. Eu acabei não fazendo os prints, vou tentar fazer agora. Eu sempre faço os prints para ajudar a galera que queira colocar o print, né, e talvez esqueça de fazê-lo ou tenha um pouco de dificuldade, mas vocês podem colocar lá no portfólio apenas o link, este link que a gente acabou de trabalhar, em que vocês fizeram atividade em grupo, tá? Não precisa obrigatoriamente colocar o print, tá, gente? É só uma das opções mesmo. É na 4, prof? É da 6. É o último registro sobre reunião, é o portfólio da reunião 6. Ó, o Josemar quer voltar uma reunião. Acho que a 4, Josemar, não foi aquela que teve o probleminha? Você pode fazer de forma assíncrona, não deixe de fazer. Você pode voltar nos próprios slides que a gente trabalhou aquele dia, mesmo que você não tenha participado, olhar o que foi trabalhado e responder o questionamento. E como eu deixo o link do Em Ação, você pode usar ele também, tá? Tá, eu vou ter que tirar um tempinho e fazer isso daí. Então, ali nesse 6, ali, posso pôr o print, então, do que a gente já fez agora? Exatamente. Tá. Pode. Inclusive, agora faremos o momento de compartilhar, né, o que vocês pensaram para essa integração. Volto e vou ser bem repetitiva hoje. A ideia não era focar propriamente no descritor ou no objetivo, era na integração, tá? Por isso que nem teve uma orientação, vamos separar a galera de português, matemática em grupos específicos e quem trabalha com essas unidades, né, exatamente no grupo correspondente. Não, a ideia era olhar para a integração, beleza? Vamos para o primeiro grupo, então. Vou mandar aqui de novo o link. Espera aí, Gisele. Eu acho que eu mandei o certo. É isso aí. Grupo 1, temos um relator ou uma relatora para falar brevemente o que vocês propuseram aqui de atividade, por favor. Tá, então, eu vou começar e aí a minha colega me ajuda. Tá bom. Tá, então, a gente pensou numa atividade envolvendo porcentagem para trabalhar junto com literatura, arte e movimento. Pensamos em fazer uma pesquisa na sala de aula, vendo os gostos musicais dos alunos e fazer um levantamento sobre todos esses gostos musicais e construir uma tabela, né? Um gráfico com esses resultados. Aí também poderíamos trabalhar algum problemas envolvendo porcentagem, quanto por cento gosta de rock, quanto por cento gosta de sertanejo, de todos os estilos. Aí, para envolver a literatura, arte e movimento, a gente faria uma aula onde que a gente poderia ouvir essas músicas e os alunos praticariam os movimentos de cada estilo de música, né? Ou seja, dançariam as músicas escolhidas, os ritmos das músicas escolhidas por eles. É isso aí, faria uma aula de dança. E seria exatamente o que prevê, né, na arte, literatura e movimento. Muito bom. Ontem a galera propôs algo muito parecido, né? E teve professor que ontem acabou caindo exatamente na unidade que trabalhava e comentou que fez uma pesquisa, né? E a maioria gosta de funk. A gente teria que podar, né? Tipo, será que a gente deixaria eles dançando a música? Teríamos que olhar antes as músicas. Olhar antes, ver as falas, não é mesmo? Mas posso fazer um adendo, Wanda? Aqui na minha escola, é uma escola do campo, e vários alunos estavam fazendo um curso de dança gaúcho, dançando rancheira, que eles vão batendo os pés. Aí, na hora do recreio, é bonito de ver. Eu não gosto muito desse estilo de música, mas quando eles passam todos enganchados e passam batendo os pés, dançando, sabe?
Então, muito bonito de ver. E daí a professora de literatura e arte em movimento aqui aproveitou, fez um trabalho nesse sentido com eles. Que legal. Aproveitando esse estilo que eles gostam. Ficou muito bonito apresentarem para toda a escola. Que legal. Eu gostei que eles trocarem, eu acho que trocaram empreendedorismo que tinha para o sexto, não sei se foi exatamente essa troca, e tem agora essa unidade curricular. Eu vejo que eles aproveitam mais. Eu deixo o Júnior, deixa só o Andrei que levantou a mão antes falar, daí eu já deixo o Júnior fazer um adendo. Andrei, pode comentar, por favor. Fazer um outro adendo, prof. Eu também eu sou da educação física, peguei essa disciplina achando que era só dançar e tal, mas tem muita literatura, estou estudando o que é conto, o que é teatro, não é bem dançar muito só assim, até agora a gente não dançou nenhuma vez. Não dançou nenhuma vez? Fui engrupido, como eles falam, né? Fui engrupido, professor. Ai, meu Deus, não acredito. Eu escutei esses dias a galera na aula de literatura de movimento dançando Macarena, não sei qual era a proposta, mas estava rolando uma Macarena mesmo. Júnior, pode comentar. Você também tem arte, literatura e movimento? Falei na ordem errada. Tenho sim. Eu tenho educação física também, daí peguei como segunda graduação. E eu peguei todas da escola. Mas qual que seria o adendo? Você comentou ali do funk, né? Ter que filtrar as letras? O que é que assim, se for fazer uma pesquisa sobre o que eles gostam, mas sabe qual que é o problema? Não me entendam mal, mas eu também não é o estilo musical que eu gosto, mas veja bem. Maracatu, frevo, maculelê, então assim, são estilos que eles nunca viram, nunca ouviram e eles não gostam. Então é bem difícil essa questão, porque é coisa muito específica, bem regional, sabe? Então entra na questão dos contos ali, do teatro, improvisação, pau de fita, boi de mamão, é umas coisas assim que é mais antiga. Boi de mamão é uma teatro de rua, onde vai uma pessoa vestida de boi e tal, eles fazem uma apresentação nesse sentido. Então, assim, eu acho que a SEAD poderia procurar coisas mais atuais para trabalhar, para chamar mais atenção, porque realmente eles não gostam. E uma coisa que os alunos, até no conselho de classe, eles, entre aspas, reclamaram, é que eles estavam perdidos, porque assim, ó, tem a literatura, tem a arte e o movimento. E cada aula é uma coisa nada a ver com a outra. Tipo, numa aula você trabalhou jogos, na outra já é dança, na outra já é hip hop, daí na outra já é conto. Então, tipo, ficou muito louco esse negócio dessa disciplina. Eu acho que eles têm que organizar um pouco melhor. No nono ano também, né, professor? Agora, as últimas aulas é confecção de um videoclipe, né? Viu? Tinha que fazer a música antes, né? Isso. Daí eu usei IA para fazer a música e agora a gente está criando um videoclipe. Exatamente. Daí, é bem... Não tem muito de educação física, mas... Eu acho que era o videoclipe, era o da Macarena na minha escola, porque era nono ano, deviam estar gravando usando Macarena, alguma coisa assim. Porque antes, talvez, quem teve integral aos 3 anos atrás, acho que o Júnior talvez, lembra? Tinha práticas corporais, era alguma coisa assim, lembra? Os que já tinham vivenciado essa unidade acharam que ia ser como aquela. E não tem nada a ver, entendeu? Então, rolou esse comentário, tá? Então, eles acreditavam que seria tipo práticas corporais que já existiu e não existe mais. Beleza, Silvia, obrigada por avisar. Gente, parabéns ao Grupo 1, agradeço também aqui o compartilhamento, né? Eu sei que foi desafiador por não ter muitos de vocês a vivência, né, nessa unidade ou componente, mas vocês escreveram muito bem uma atividade como aplicá-la. Grupo 2 também, o mesmo descritório, o mesmo objetivo de aprendizagem. Vamos ouvir agora o Grupo 2, o que eles propuseram para nós aqui de atividade. Quem será o relator ou a relatora do Grupo 2? Eu fui a redatora, então vou passar essa bola. Aí, passa, escolha para quem vai a bola. Para quem quiser pegar. Não briguem. O Gisele que deu a ideia, né? Seria bacana ela explicar também. Ela foi buscar um café, ela fugiu na hora. Vocês não viram? Isso aí, ó, é uma estratégia. Mas assim, ó, a ideia é muito semelhante, tá? A do Grupo 1. Ali eu pensei até em criar gráfico de PIT. Eu não, né? O grupo. Nós pensamos em criar
ali gráfico de pizza, de barra, tabela, para posterior extração de informações numéricas e aí fazer, quantas meninas gostam de, sei lá, sertanejo, rock, e aí logo vem a risada da Daniela no fundo, né? Mas enfim, e aí a apresentação a gente colocou da turma fazer uma apresentação que envolve o gênero musical mais escutado. Tipo, era isso. E aí vocês trabalham com análise de dados, né? O sexto ano, claro, eles já conseguem, eu acho que não é nada muito difícil, e tem todo o trabalho que eles precisam ter noção mínima de matemática, né, para fazer. Isso eu falo por mim em ciências, mostrando um gráfico de composição do solo, eles têm ainda um pouco de dificuldade de interpretar os dados num gráfico, né? E ali seria já resolver um problema de envolver porcentagem, que é, gente, se eu não estou enganada, o descritor de menor acerto do Paraná. O descritor de menor acerto do Paraná, ele envolve porcentagem independente de qual série ou ano. Então, é algo... crítico. Uhum. É crítico. É o que mais... Acho que o Josemar, que está na equipe diretiva, acho que escuta bastante, né? O de língua portuguesa, eu não sei se é exatamente o que eles colocaram aqui nessa reunião, não tenho certeza, mas de matemática eu tenho certeza que é porcentagem. É em todo o Paraná, em todas as escolas, é bem sério o nível da compreensão do que é porcentagem e envolver ali problema, né? Se para olhar para um gráfico ele já tem dificuldade de interpretar o gráfico com porcentagem, a gente imagina envolver em problemas. Eu acho que vocês trouxeram atividades bem pertinentes para sexto ano. Tem um desafio, mas é isso que a gente precisa, né? Envolvê-los e engajá-los a desenvolver atividades sobre isso. Parabéns ao grupo 2, agradeço. Oi, Josemar. Falando em porcentagem, né? Quando a gente volta lá da sala, volta com a câmera fechada, daí não vai dar porcentagem. Tô vendo, tem volta alguém. Para mim, todos que estão aparecendo aqui estão com a câmera ligada, eu não vejo todos, então eu nem reparei. Se tem alguém, se alguém estiver que não tenha percebido, tem. O Josemar aqui nos ajudando. Quando a gente volta é automático, ele até aparece, não sei se está aparecendo ainda, não me atentei, porque é tão automático a mensagem de que a câmera está desligada. Então, gente, só lembre de ligar a câmera quando vocês retornarem. Passando agora... o André foi que aparece, não está aparecendo ainda. Passando agora para o grupo 13 e 4, que muda agora, né, de componente unidade. Antes disso, né, na troca de turno, vou mandar para vocês, para aproveitarem o tempo, até o formulário do Queremos Te Ouvir, para vocês responderem sobre a reunião. Lembrando que a nossa turma é a turma J, e o nosso tema é Programa Paraná Integral. Quem quiser já adiantar, está aqui o link e também os dados. Grupo 3, então, agora, eles olharam para um descritor de localizar informações explícitas em um texto de língua portuguesa, mas em pensamento lógico, acho que eu falei computacional aqui no outro momento, e cidadania digital, também uma unidade nova. Eles tiraram a aula que era só pensamento lógico e mais alguma outra coisa, se eu não estou enganada, e uniram com a parte de cidadania digital para este ano. Então, é uma unidade curricular recente. Novíssima. Quem será o relator ou a relatora do grupo 3, por favor? Não escolhemos. Vou fazer como a colega falou, vou lançar a bola e eu fui o redator antes. Ótimo. Aí, ó. Vamos ver quem será quem vai receber a bola. Pode ser eu. Estão me ouvindo? Sim. Eu não estou. Agora sim. Então a ideia, né, foi trazer um artigo científico sobre as leis de proteção de dados, né? Um destaque para a lei de proteção de dados ali. Né, e fazer eles, com a leitura desse texto, né, responderem um questionário. Simples, porque sexto ano não dá para a gente fazer alguma coisa muito elaborada, já que o próprio artigo científico acaba sendo uma coisa desafiadora, né? Com um linguajar mais técnico, muitas vezes. Então, eles tentarem entender um pouco melhor esse texto que foi trazido e fazer uma avaliação ali, né, uma atividade sobre o texto mesmo. É um questionário para refletir sobre o texto. Acho que é isso.
Sim, trabalhar com artigos, né, para eles, talvez pegar um texto um pouco mais enxuto, com menos palavras complicadas para eles conseguirem entender, já que são informações explícitas, né, num texto. E não é algo que acontecia antes de trabalhar isso na escola, então, como é uma unidade curricular nova e muito importante, por mais que eles ainda tenham um pouco de dificuldade de entender, porque eles já usam redes sociais, não todos, mas essa Lei Geral de Proteção de Dados é importante para eles terem esse conhecimento e cuidados, né, nesse meio digital, virtual, para a vida deles, até com a questão de imagens e tudo mais. Muito bem, ao grupo 3, né, que trouxe aqui uma ideia de atividade. E vamos para, não menos importante, o último grupo, que também trabalhou com a mesma unidade, o mesmo componente. Acho que está na outra página. Uhum. Quem será o relator ou a relatora, por favor? A Gisele? Sim. Então, nós iremos falar sobre, né, esse novo componente curricular. Como eu expliquei lá no grupo, não temos aqui ainda na nossa escola esse novo componente. Até o ano passado trabalhamos com robótica, pensamento lógico, pensamento computacional, né? Raciocínio lógico, essas coisas. Mas então, iremos iniciar a aula investigando os conhecimentos prévios sobre os assuntos com questões simples. Podemos dividir a turma em 4 grupos. Cada grupo deve fazer uma pesquisa sobre um dos temas. O tema de leis de proteção de dados, né? Um outro grupo, Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. O outro grupo, Direitos dentro da Lei e da Proteção de Dados. E a responsabilidade no ambiente digital. O que iremos propor para eles? Após a pesquisa, o grupo vai se organizar para fazer a apresentação. O que nós vamos propor? De fazer, elaborar cartazes, irão produzir cartazes, cada um de acordo com o seu tema, e ali expor o resultado da sua pesquisa. Né? Nessa aula, nós teremos uma previsão de 3 aulas para cada, né, para a conclusão dessa apresentação. Uma aula seria para pesquisa, uma para eles estarem produzindo esse cartaz, e daí a outra aula para estarem apresentando o resultado desse cartaz. E seria essa a nossa aula. E eles trabalhariam, né, com as informações, porque eles precisam fazer a pesquisa, eles precisam apresentar, trabalhar com esses dados, né? E ali vocês colocam até a questão da responsabilidade no ambiente digital, que é muito importante eles entenderem desde sempre, digamos, por ser uma geração nativa digital, como a gente sabe, né? Bullying, o cyberbullying, né, mais especificamente, falando aqui, acho que foi um tema trabalhado nos 6º anos, pelo que eu observei de trabalhos pela minha colega que trabalha com essa unidade, foi uma das temáticas, porque acontece, às vezes, de uma forma muito silenciosa, velada, mas que eles tenham que ter responsabilidades nesse ambiente digital. Muito obrigada ao grupo 4, agradeço e parabenizo também, né, o 4 e todos os demais grupos aqui. Eu esqueci dos prints, alguém precisa de algum print? Eu já faço, porque eu esqueci, fiquei aqui né, tocando as apresentações e eu acabei esquecendo os prints por grupo. O link vale, né? O link vale. Então não precisa. Então, sucesso. Deixa eu voltar aqui para a gente finalizar. Deixa eu voltar no slide para lembrá-los, então, da síntese. Espera aí que alguém levantou a mão. Espera aí que eu mudei a tela. Andréia, pode falar, por favor. Pode fazer o favor de colocar novamente o link lá para responder o formulário, que eu fiquei sem internet e agora eu vim aqui no chat e não apareceu para mim. Coloco, eu não deixei ele fixado. Espera aí que eu já vou colocar de volta para vocês. Gente, o Google não melhorou isso, né? Eles poderiam deixar a mensagem quando a gente volte tudo aqui, mas enfim, ainda eles não melhoraram isso. Então, a turma J, Programa Paraná Integral.
Então, para a gente finalizar os recados finais, aí eu vou deixar o tempinho, né, que resta para vocês preencherem o portfólio, né, já que hoje temos registro no nosso portfólio. Na nossa síntese hoje, que é justamente o que vocês podem até e tá como reflexão para o portfólio, é relacionar as unidades curriculares e as possibilidades para a recomposição de aprendizagem, olhando como nós fizemos hoje, né, nos escritores e pensar de como ampliar as oportunidades de aprendizagem, né, na parte diversificada ou flexível obrigatória. Então, registrem, não esqueçam, né, vocês vão registrar sobre a integração curricular, né, a parte das unidades curriculares aqui para o Programa Paraná Integral. Para quem ainda não finalizou, né, o nosso formulário, aqui sempre vem indicado para a gente colocar o tema e a turma no slide, mas eu coloco direto no chat porque eu acho um pouco mais prático. E recados importantíssimos. Recesso escolar do dia 10 ao dia 23, mas nós aqui no Formadores entramos em recesso na semana do dia 7 de julho. O nosso último encontro antes do recesso é semana que vem. A gente finaliza no encontro 7 né, durante o recesso dos estudantes, e nós retomamos só depois do dia 28 de julho, tá? No mesmo horário e tudo mais. Nossas referências e saiba mais estão nos slides finais aqui da nossa apresentação de hoje. Vocês podem depois consultar para, caso queiram, né, as leis, decretos e documentos. E chegou a hora do print geral. Esse eu vou conseguir sem eu esquecer de realizar. Vamos lá. Todo mundo agasalhado. 3, 2, 1. Aí, gente, caso queiram usar esses minutinhos, podem usar para preencher portfólio, para tirar dúvida. Quem está de boa, que já está com o formulário, portfólio, tudo certo, já está liberado. Vou desejar uma boa e gelada quarta-feira e até semana que vem. Ô, professora, esse é o último registro no portfólio, né? Registro de encontro, sim, mas tem autoavaliação para a semana que vem, que é só aquele de arrastar xizinho e responder 2 perguntas. Daí já pode enviar, né? Já. Que, se quiser fazer autoavaliação antes, semana que vem, gente, fiquem à vontade. Ok. Porque é só autoavaliação, não precisa falar do encontro 7. Ok, beleza. Boa tarde a todos. Boa tarde.
Josiane, você conseguiu? O de hoje, você precisa de algum help? Então, professora, eu tô tentando fazer aqui, né, a contribuição para a prática. Contribuições para a prática? Olhar assim, você tem que olhar para o encontro de hoje, né? Você pode escrever que a integração, no teu caso, como você trabalha com a EI, você pode escrever da importância, né, no trabalho, por exemplo, com os estudantes, né, de atendimento, que tem dificuldade, que as unidades curriculares podem colaborar, digamos assim, na aprendizagem, nesse sentido. Algo bem simples. Eu coloquei aqui assim, ó, que a importância da integração entre as disciplinas para que a prática seja fundamentada na educação na escola integral. Que cada professor comece seu planejamento a partir da ementa correspondente ao modelo do projeto escolar do Programa Paraná Integral. Uhum. É o suficiente? Não, tá bom, não precisa ser muito extenso essa parte, sabe? A gente antes, é que você está no primeiro Formadores, né? O a gente primeiro tinha um diário de Formadores. Ele era um diário, agora a gente faz em modo de portfólio, não precisa ser tão extenso, sabe? Tá. Então, aí você coloca ali, eu deixo só abrir que eu consigo acessar. Estamos na... Tá bom. Eu não sei se está faltando alguma coisa aqui da reunião de hoje. Não, é só escrever. O quebra-cabeça eu não consegui, eu achei lá o link, cliquei, mas aí apareceu, pena que eu não... Eu acho que foi, alguém deve ter aberto 2 vezes, porque eu não tenho 60 cursistas. Apareceu 60. Eu até procurei aqui de novo. Não vai abrir. Para mostrar aqui para você. Eu tenho que criar de novo. Não permitiu mas a ferramenta é bem legal, vou colocar aqui, ó, é Puzzle.org o nome, coloquei aqui no chat, que daí é legal para fazer para os alunos, sabe? Tipo, é uma ferramenta bem bacana. Só que tem um limite de 60, só descobriram segunda-feira. A gente teve que fazer cópia, não, criar um novo, sabe? E eu falei, não, vai dar certo, porque eu não tenho 60 cursistas, eu tenho 42, 45. Nossa, então. Alguém fez 2 vezes, mas tá tudo bem, não tem problema. O meu agora, então, só falta enviar? Não, deixa para semana que vem fazer a autoavaliação. Não mexe. Pode fechar. Semana que vem abre de volta. Daí é a última vez que você abre esse arquivo. Tá bom, então. Tá bom, professora Wanda, obrigada. Imagina. Tchau, tchau. Um bom descanso, até. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Tchau.